Bom dia para aqueles que estão me vendo durante o dia e boa noite para aqueles que estão me vendo à noite. Bom, vamos a mais uma conversa, mais uma reflexão por conta desse momento que a gente está vivendo, e eu quero compartilhar algumas reflexões a respeito de um tema que em épocas não muito distantes não, mas eu passando por situações extremamente delicadas e difíceis que exigiam muito de mim, eu me utilizava daquele recurso de abrir o Evangelho assim, de forma aleatória, escolhendo uma página aparentemente aleatória, né, para obter alguma orientação, e por dias a fio, mesmo semanas, eu achei que o meu evangelho estava viciado, porque só saía essa mensagem. Só saía essa mensagem. Era como se eu precisasse efetivamente me dedicar, me debruçar a respeito dessa capacidade que eu precisava desenvolver para poder superar aquela situação tão delicada, tão difícil que me acometia naquele momento, e que com certeza foi indo, se desdobrando, e eu realmente entendo que aqueles que me ajudavam a encontrar essa resposta estavam corretos. O capítulo que fala sobre a paciência. Eu não sei quanto a vocês, mas quanto a mim, desenvolver a paciência tem sido o maior e acredito que o mais importante exercício que eu já fiz em toda a minha existência. Porque graças a esta capacidade que eu fui desenvolvendo aos pouquinhos, né, eu fui conseguindo compreender melhor, né, a vida, as situações, as condições que me cercam, né, à medida que eu fui me permitindo pensar a respeito do que estava acontecendo comigo, daquilo que estava acontecendo ao meu redor, né, de tal forma a não responder às situações do dia a dia de forma tempestuosa, de forma assim emocional. E no Evangelho, quando a gente vai abrir isso, esse texto é do capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. O próprio texto diz, eu vou me permitir ler aqui o que está na minha tradução, que fala das virtudes, né? E diz o seguinte, que das virtudes, diz assim, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem a provas a nossa paciência. Eu fiz questão de ler esse trecho porque, eu acho que como todo mundo, né, eu estava vivendo e convivo com frequência, acredito que vocês também, situações muito difíceis que envolvem as relações, né? E é preciso compreender que nas relações que temos com a vida e com as pessoas, para que nós possamos superar, para que nós possamos nos desenvolver, é necessário termos muita paciência, né? E compreendermos que situações e pessoas são colocadas em nossas vidas na medida da necessidade que temos de desenvolver a capacidade de conviver aceitando essa situação dentro de uma normalidade. Isso não significa ser insensível, não significa não ligar para as coisas que estão acontecendo, muito pelo contrário, né? Quando temos uma pessoa difícil que é do nosso relacionamento, seja esposa, marido, filho, às vezes é um tio, uma tia, um vizinho, no trabalho. Essas pessoas têm um papel importante em nossa vida, porque
são elas que são, é quase que um personal trainer, sabe? São aquelas pessoas que vão nos levar a uma condição limite, que sem elas nós não saberíamos nos colocar nessa condição a ponto de conseguirmos nos controlar, contar até 10, contar até 100, contar até 1000, refletir, né? E aprender a perdoar essa situação como um todo. O perdão é uma coisa ainda muito mal compreendida, porque o perdão fazer bem é para quem perdoa. Né? Para quem é perdoado, às vezes nem faz muita diferença, dependendo da situação, mas para quem se movimenta no sentido de aprender a reconhecer que melhor deixar para lá, ou melhor reconhecer que estava tudo certo, ou melhor reconhecer que a melhor maneira de conviver é desculpar aquilo que aconteceu. Né? Essa é que é a grande diferença. Mas se não houver dentro de mim, né, a condição de ter paciência para pensar tudo isso, eu vou continuar sendo tempestuoso, aquela coisa de violência, de querer responder tudo, de não levar desaforo para casa, o que vai me deixando cada vez mais amargurado, fazendo com que eu conviva cada vez mais com muita frustração. Então não é à toa, não é, que esse texto do Evangelho nos diz que talvez a coisa mais meritória que nós temos no mundo, neste momento, é reconhecermos que essas pessoas difíceis, e aqui também incluiriam essas condições difíceis que principalmente estamos vivendo em função dessa questão da pandemia, do Covid, das dificuldades financeiras, elas têm uma razão de ser. A vida não teria nos trazido essas situações e essas pessoas, essas condições, caso não fosse necessário e importante que nós vivêssemos isso com a finalidade de desenvolver capacidades que ainda não tínhamos ou que ainda não temos, para nos transformarmos em pessoas mais robustas emocionalmente, mais capazes de suportar as adversidades que a vida vem nos trazendo, vem nos impondo. Então, aprender a pensar, aprender a raciocinar, aprender a compreender o que está ao nosso redor de uma maneira amena, de uma maneira mais sensata, é a forma mais eficaz de eu desenvolver a minha própria saúde. A minha saúde emocional, consequentemente a minha saúde física e, consequentemente, a minha saúde espiritual. Então, é preciso aprendermos a tolerar primeiro a situação, para depois compreender essa situação, para depois de compreendê-la, extrair os ensinamentos e passar a agir diferente. É muito importante tudo isso. Não é? Não é à toa que nós estamos num planeta, escola, onde todos nós, principalmente nesse momento da transição planetária, estamos submetidos a situações tão adversas e tão difíceis. Todos nós estamos sendo, sim, levados e submetidos a condições muito extremas todos os dias. Às vezes, por diversas vezes no mesmo dia. Não é? Então, é muito importante que a gente pare para pensar. E, particularmente, como nesse processo de transição planetária, a cada dia que passa, a cada mês que passa, a cada ano que passa, as situações vão se tornando mais críticas, porque vamos sendo levados cada vez mais a situações desafiadoras. E lembrando que muitas vezes a dificuldade crescente se dá por aquelas pessoas, por aqueles seres humanos que estão encarnados, que também estão em provas tanto quanto a gente, mas são mais resistentes aos aprendizados. Então significa que as dificuldades que existiram até agora não foram suficientes para que essas pessoas capitulassem, que elas revessem esses pontos de vista que eles possuem. Estão apegados a valores que precisam ser modificados. Então, se o remédio ainda não foi poderoso o suficiente até esse momento, é necessário que remédios mais intensos sejam administrados. Então, é por essa razão que
está previsto para que nós passemos por situações cada vez mais adversas, até que todos sejam submetidos a todas as provas, não é? E consigam aprender aquilo que até este momento não aprenderam ou se rebelaram, coisas desse tipo. Então, a única coisa capaz de fazer com que que nós atravessemos esse período dentro da maior serenidade possível, é sermos pacientes. Então, eu até vou comentar assim, de uma forma um pouco mais brincalhona, mas quando a gente diz assim, ai meu Deus, dai-me paciência, lembre-se que você não receberá uma pílula de paciência, você receberá uma condição onde você será submetido a uma situação adversa para que através do exercício da tua interação nessa situação adversa, a sua paciência se desenvolva, aprendendo a suportar, aprendendo a raciocinar, aprendendo a pensar e assim por diante. Então, esse é o grande compartilhamento que eu poderia desejar fazer e que eu desejo fazer. É saber que a paciência, talvez nessa parte que nós estamos vivendo, nessa transição da pandemia, essa situação que nós vamos viver, a paciência seja a coisa mais importante a desenvolvermos, a coisa mais importante a acolhermos dentro de nós, para que possamos compreender a situação que vivemos, para que possamos aprender a interagir com a situação que vivemos e superá-la, mantendo serenidade, calma, saúde física, mental, emocional e espiritual. Bom, era isso que eu queria compartilhar, espero que tenha ajudado, né? Eu sou uma pessoa tão falível quanto todas as outras, né? Tão humano como todo mundo, vivo muitas angústias, passo por imensas situações dificultosas durante os dias, e se não fosse eu me recolher em mim mesmo, e parar para pensar, e entrar em processos que a paciência permite eu entrar em períodos de oração e reflexão profunda, fatalmente eu estaria de uma maneira muito diferente, desenvolvendo uma série de doenças, seria uma pessoa extremamente irritadiça e assim por diante. Um beijo no coração de vocês, gosto muito de vocês, sinto muita saudade de estarmos interagindo como fazia antigamente, e para todo mundo um beijão, e acho que a gente vai só se ver o ano que vem, talvez, para aqueles que não virem, um Feliz Natal, um ano novo com muita paciência, porque precisamos disso, né? Que possamos todos estar bem, que assim seja. Beijo para vocês, no coração. Um abraço.